Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a recente declaração do presidente turco Erdogan, que disse que se as forças norte-americanas na Síria não saírem da frente, elas sentirão a força da bofetada otomana. Conheça o Integrando Conhecimento, um canal sobre ciência que apresenta, discute e explora temas científicos de uma forma simples e divertida. Semanalmente, o canal explora o inesperado, abordando e simplificando temas complexos e curiosos com um olhar didático e científico. Se você gosta de aprender, esse é o lugar. O link do canal está aqui na descrição. Eu estou lá inscrito, visite e se inscreva você também. Ontem, terça-feira, dia 13 de fevereiro, o presidente turco Erdogan, durante um discurso na sede do seu partido em Ankara, respondeu de forma bastante dura às palavras do tenente-general Paul Funk, comandante norte-americano da força de coalizão que luta na Síria contra os terroristas do Estado Islâmico e também contra o regime de Bashar al-Assad. O tenente-general Funk tinha dito há poucos dias atrás para os turcos não atacarem a província de Manbij, na Síria, uma província ocupada por forças curdas que lutam contra o regime de Assad e que são apoiadas pelos Estados Unidos. Acrescentou que se os turcos atacarem, os Estados Unidos darão uma resposta à altura para defender as suas forças e os seus aliados naquela região. E em resposta a esse pronunciamento, ontem o presidente Erdogan disse: "Aqueles que dizem que darão uma resposta à altura ao nosso ataque é porque nunca levaram com uma bofetada otomana." A tal bofetada otomana que o presidente Erdogan se referiu faz parte de um golpe de uma arte marcial cuja origem remonta aos tempos do Império Otomano. Um golpe que é dado com a palma da mão aberta diretamente contra o rosto do adversário, podendo provocar graves lesões e até mesmo a morte. Erdogan também aproveitou o discurso para criticar duramente a OTAN, uma organização na qual o seu país é membro desde 1952. Ele disse em tom agressivo: "Mas afinal, que tipo de aliança é essa? Que tipo de parceria é essa? Todos os países dessa aliança são iguais aos Estados Unidos." Essas duras palavras são apenas as últimas de uma longa série de declarações turcas contra a postura da OTAN face à atuação dos Estados Unidos na Síria. O principal ponto de tensão é o apoio que os Estados Unidos dão aos curdos sírios, que durante anos lutaram contra o Estado Islâmico. A participação dos curdos na luta contra os terroristas do Estado Islâmico foi crucial. Por exemplo, foram os curdos que cercaram, atacaram e destruíram Raqqa, a capital do Estado Islâmico na Síria, uma cidade fortificada que levou meses para ser libertada. No cerco a Raqqa, os curdos atacaram por terra e os Estados Unidos atacaram a partir dos céus, numa ação coordenada que resultou na destruição da capital do califado terrorista. O problema para o presidente Erdogan é que esses curdos também lutam pela criação de um Estado curdo ocupando regiões no norte da Síria, no norte do Iraque e no sul da Turquia. E os turcos, como é óbvio, não querem ver o seu país sendo retaliado para permitir a criação de um Estado curdo. Essa situação na Síria tem levado o presidente Erdogan a se aproximar do presidente russo Vladimir Putin, o que resultou até mesmo num contrato de 2 bilhões de dólares para a compra do sistema de defesa antiaérea S-400. A aproximação da Turquia com a Rússia e o afastamento desse país dos Estados Unidos e da OTAN por conta da Síria parece que levará a um caminho quase inevitável de corte nas relações. E essa última troca de farpas, com os Estados Unidos ameaçando de um lado e com os turcos ameaçando do outro, vem coroar esse período extremamente delicado nas relações entre ambos os países. Se a Turquia abandonar a OTAN e se aliar oficialmente com a Rússia, mudará completamente o delicado equilíbrio do poder em todo o Oriente Médio.